Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para o SCDB, Seminário Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e desta feita então nós estaremos ministrando sobre pneumatologia ou paracletologia. O que é isso? A doutrina do Espírito Santo. Nós estamos ao longo dessas ministrações trazendo uma abordagem ainda que sucinta, porém eu penso que é de grande relevância para todos aqueles que estão iniciando deste ministério, iniciando no aprendizado da Palavra de Deus, e nossa pretensão é contribuirmos no que concerne o crescimento e elevo espiritual de todos aqueles que se predispõem para o serviço da obra de Deus, considerando o que Paulo diz ao apóstolo Timóteo, ao grande Timóteo, seu filho da fé: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, partindo dessa premissa, nós gostaríamos de dar nossa pequena contribuição. Vamos lá, então? Eu gostaria de te convidar para que nós possamos fundamentar a nossa ministração no livro, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo 14, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 14 do Evangelho do Senhor, conforme escreveu o evangelista São João, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós o recebeste, porque ele habitará convosco e estará em vós. Queridos, partindo dessa premissa, nós gostaríamos de fazer uma breve abordagem sobre o paracleto divino ou o pneuma de Deus. O que é isso, pastor? Pneumatologia que vem do grego pneuma. Pneuma, sopro, vento, hálito, insufla vida. Pneuma, o Espírito Santo de Deus, ele é o sopro de Deus. Ele é, na verdade, aquele que insufla a vida, partindo do pressuposto de que a palavra do Senhor diz que Deus soprou na narina do homem, o homem passou a ser alma vivente. É o vento, é o sopro. E paracleto, que é essa doutrina também, que aborda a pessoa do Espírito Santo, conhecida como paracletologia, paracletos, do grego, aquele que está ao lado, aquele que se coloca do lado, aquele que intercede, ele é um paracleto divino, paracleto de onde advém a palavra também, advogado, aquele que está em função de, aquele que está em função de, aquele que intercede. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes não sabemos falar, não sabemos orar, mas o Espírito de Deus ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o paracleto divino. Então, nossa abordagem parte desta premissa, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Queridos, esse texto é muito claro quando Jesus ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro aqui, um outro no original é alus, que significa exatamente um da mesma origem, um do mesmo jeito, um outro Consolador, aquele que habita em vós, aquele que estará em vós, e o mundo não pode receber, porque o mundo não os conhece, mas vós o recebeste, e ele habitará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. Nós somos tabernáculo de Deus. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Nós, na verdade, somos templo do Espírito Santo. E como tal, o Espírito Santo, ele age dentro das nossas vidas de forma tremenda e poderosa, obrando em nós a natureza divina, produzindo em nós o fruto, gerando em nós o fruto do Espírito Santo, trazendo nas nossas vidas a capacitação divina como os dons espirituais e nos tornando exatamente parecidos com aquele que nos chamou. Então, há uma missão tremenda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tá ok?
A natureza do Espírito Santo, queridos. A natureza do Espírito Santo, ela se evidencia através da sua personalidade. Personalidade singular, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força etérea ou fluística. O Espírito Santo, ele não é mera, pura e exclusivamente a força ativa de Deus. Eu não quero aqui confrontar nenhuma religião, eu não quero confrontar nenhum segmento religioso, mas há uma tradução da Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, por exemplo, capítulo 1, versículo 2 do Gênesis, está escrito: e a força ativa de Deus movia sobre a fonte das águas. Detalhe, força ativa de Deus. Logo, substitui a personalidade do Espírito Santo como uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo, ao longo da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos observar aqui detalhadamente que ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade. A Bíblia, a palavra do Senhor no original diz, e o Espírito de Deus, ele pairava, dá a ideia de chocar. No original ali, nós encontramos uma transliteração do grego e da língua matriz, que o Espírito Santo, ele chocava, ele pairava, era como que alguém dando vida à terra, então, informe, como nos é apresentado ali. Não queremos entrar no detalhe, o porquê a terra se tornou sem forma e vazia, é uma outra questão. A minha questão aqui é que você entenda que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Olha um detalhe interessante, logo no livro do Gênesis, livro do começo, o próprio Deus, quando comissiona e conferencia no sentido de fazer o homem, a palavra do Senhor nos diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali não está no singular. Logo, nós entendemos, e que se pode depreender da Bíblia, analisando cuidadosamente os fatos, podemos perceber que ali está a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, pastor, como é que o Senhor pode me provar de que o Espírito Santo é uma pessoa? Vamos lá. Primeiro, queridos, a palavra do Senhor diz que ele cria e dá vida. Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nós já falamos. Jó capítulo 33, versículo 4. Então, queridos, o Espírito Santo, ele cria e ele dá vida. O Espírito Santo, ele cria e dá vida. Ele nomeia e comissiona ministros. Isaías 48, Atos 13, versículo 2, capítulo 20, versículo 28, ele nomeia e comissiona ministros. Olha o que diz a Bíblia: separai para mim Saulo e Barnabé, porque me é útil para a obra do Senhor. O Espírito Santo, ele comissiona. É o Espírito Santo que elege, é o Espírito Santo que comissiona, é o Espírito Santo que, na verdade, nos capacita, nos habilita e nos credencia devidamente para o exercício do ministério. É o Espírito Santo que, na verdade, faz a diferença, e é na unção do Espírito Santo que a obra de Deus também é feita. É nessa força, é nessa unção. Olha o que diz a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz claramente que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual saiu por todas as partes curando os doentes, porque o Espírito Santo era com ele. Quando Jesus foi batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre Jesus, e Deus bradou do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem nele prazer. Naquele momento, Jesus recebeu uma unção tremenda do Espírito Santo sobre a sua vida. É o Espírito Santo que nos capacita e nos habilita devidamente para esse exercício. Se não, vejam, Pedro antes do Pentecoste, depois do Pentecoste, Pedro antes e depois do enchimento do Espírito, quando no cenáculo Pedro e os demais apóstolos que ali estavam foram cheios do Espírito, Pedro sai à porta e prega na unção e na autoridade, quase 3.000 almas se convertem. Ora,
a unção de Deus, o Espírito Santo que nomeou e comissionou exatamente os discípulos, o Espírito Santo ele dirige onde os ministros devem pregar. Atos capítulo 16. Quando o Espírito Santo ele orientou a Paulo, Silas e Barnabé para ir pregar em Antioquia. É o Espírito Santo que nos norteia, o Espírito Santo que nos dirige. Eu quero chamar a tua atenção, quantas vezes Deus ele ministra ao nosso coração através do Espírito Santo, isso é uma ação do Espírito Santo, aonde devemos pregar. E detalhe, o Espírito Santo também ele nos impede. Tem momento que nós temos uma vontade de irmos para um determinado lugar e o Espírito Santo simplesmente diz, não é agora. Ainda não chegou a hora. Então, o Espírito Santo, ele dirige, é ele que orienta. Então, queridos, o Espírito Santo, ele instrui o que os ministros devem pregar, conforme 1 Coríntios 2:14. Agora, detalhe, se ele instrui, se ele comissiona, se ele dirige, se ele cria e dá vida, ora, uma força não tem esses elementos. O Espírito Santo, logo, ele é uma pessoa. Ele dirige os ministros o que devem pregar. Quantas vezes nós vamos ao púlpito, quantas vezes em praça pública, em quaisquer outro lugar, o Espírito Santo ele nos orienta e ele nos dirige àquilo que nós devemos pregar. Quantas vezes, eu não sei se você já teve a experiência de você elaborar um sermão, preparar um esboço, levar dias preparando um esboço e de repente você vai ao púlpito e o Espírito Santo simplesmente diz, não é isso que eu quero. E ele te dirige a trazer uma outra palavra. Ele dirige onde os ministros devem pregar, ele instrui o que os ministros devem pregar, ele falou através dos profetas, conforme Atos, capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele contende com os pecadores. Gênesis, capítulo 6, eu acho isso interessante. Olha o que Deus diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é carnal. O meu espírito não vai contender. Então o Espírito Santo, ele contende. O Espírito Santo, é ele também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quantas vezes o Espírito Santo, na relutância de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o homem endurece, e ele endurece a sua cerviz? E no caso aqui, que nós colocamos, capítulo 6, versículo 3, do livro do Gênesis, é um texto bastante conhecido, quando a humanidade havia se corrompido e todos haviam se corrompido, houve uma degradação moral, espiritual, havia uma profanação, uma adoração a tantos outros deuses e divindades, de tal forma que nós vemos uma expressão que gera controvérsia muitas vezes. Eu me arrependo de ter feito homem, declarações de Deus, porque o homem é carnal e os seus dias serão 120 anos, porém Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus lhe autoriza, como todos conhecem muito bem a história, a construir uma arca. E por conseguinte veio o dilúvio e levou e subverteu toda aquela humanidade, a humanidade antediluviana. Então, queridos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tanto é que ele é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Daí, algumas pessoas durante muito tempo ficavam questionando se deveríamos ou não adorar o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é Deus, por conseguinte, podemos adorá-lo. Agora, tanto o Espírito quanto Cristo e o Pai estão tão intrinsecamente ligados e harmonicamente ligados que quando eu adoro a Deus ou a Jesus ou ao Espírito, eu adoro ao Pai. Eu não sei se você entende, não sei se dá para compreender, até porque se encerra um mistério tão grande, porque há uma relação tão intrínseca, tão profunda sobre a Trindade, sobre essa unidade, o Deus triuno,
o Deus que é Pai, Filho e Espírito, para a compreensão humana e principalmente a compreensão daqueles que são carnais e não entendem a luz do Espírito, eles nunca entenderão isso. Agora, tanto é que quando Pedro repreende Ananias e Safira no templo, Pedro olha para Ananias e diz: você não mentiste aos homens, você mentiste ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então, queridos, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade. Já colocamos aqui algumas provas diante dos senhores que me ouvem neste momento. E tudo isso embasado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, colocando algumas referências para que os queridos possam estar acompanhando nas suas Bíblias. Tá ok? Então vamos lá. Ele contende com os pecadores, como nós já dissemos, ele reprova. João capítulo 16, versículo 8. Ele reprova, assim como ele aprova, ele também reprova. O Espírito Santo, ele repreende, ele reprova, ele consola. Atos capítulo 9, versículo 31, Atos capítulo 9, versículo 31, e eu gostaria de te chamar a atenção para esse versículo, e eu gostaria de ler contigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Cilícia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto, na consolação do Espírito Santo, e ela crescia em número. O Espírito Santo, ele consola. Então, queridos, quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, desolados, as lutas da vida, os embates da vida, as circunstâncias. Quantas e quantas vezes eu e você, a membresia, os congregados, ministros, obreiros do Senhor, eu estou falando aqui para você que me ouve e está na militância, no exercício do ministério, quantas vezes nós somos subitamente tomados de tristeza. Tristeza pelo pecado da humanidade, tristeza por uma série de fatores vários, mas o Espírito Santo, ele vem e nos consola. O que seríamos de nós nas noites frias e tristes, inconsoláveis, noites muitas vezes mal dormidas, noites que passamos muitas vezes em claro? Quantas vezes na labuta ministerial nos sentimos só? Quantas vezes na labuta do dia a dia precisamos de um consolo? O Espírito Santo, ele vem e nos consola. Eu sei que você já teve a experiência de ajoelhar e orar, e muitas vezes faltar-lhe palavra, aí o Espírito Santo vem e te consola. Ele é o Consolador. O próprio Cristo diz: eu enviarei um outro Consolador. É o Espírito Santo que vem nos consolando e nos ajudando a caminhar um pouco mais adiante. Eu acho linda essa expressão, quando diz a Bíblia: e indo Jesus um pouco mais adiante. Quando Jesus estava nas vésperas da sua morte na cruz, ele andou um pouco mais. Ele foi mesmo sabendo o que lhe esperava. Então, é o Espírito Santo que nos consola. Ele ajuda nas nossas fraquezas, Romanos capítulo 8, 26, ajuda nas nossas fraquezas. É o que eu já fiz uma referência a isso. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo é ele que nos fortalece. Nós estamos de pé, escute bem isso, não é por disciplina mental. Nós estamos de pé, não é porque somos mais fortes do que os outros. Olha o que Paulo escreve: ei, tu que está de pé, cuide, não caia. Cuide para que não caia. Mas é o Espírito Santo que, na verdade, ele nos fortalece. É o Espírito Santo que nos anima e nos reanima. É o Espírito Santo que muitas vezes, quando você pensa em parar, em desistir, jogar a toalha, retroceder, abandonar o ministério,
Quando muitas vezes, diante das perseguições e adversidade, você pensa que tudo está perdido, o Espírito Santo vem lá e te consola e diz: ei, levanta, sacode a poeira, vamos. Há um pouco mais, caminha um pouco mais. Não é hora de parar. É o Espírito Santo que está agindo em nós. Ele ensina. Você não veja João capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. É o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos capacita. Conheço pessoas, ouça isso que eu vou te dizer. Pare um pouquinho. Eu conheço pessoas que você para assim e fica boquiaberto, estupefatizado diante da sapiência dessa pessoa, e você fica dizendo: poxa, essa pessoa deve ter no mínimo uma faculdade, deve ser bacharel em teologia. Muitas vezes aquela pessoa é analfabeta, mal sabe ler a Bíblia, mas quando abre a boca, ele fala com uma exatidão, com a pronúncia tão exata, tão precisa, tão harmônica. Harmonização de ideias, concatenização de ideias, sabe colocar as palavras da forma correta. É o Espírito Santo. Como explicar? É uma obra do Espírito Santo. Queridos, ele ensina, ele guia. Capítulo 16 de João, versículo 13, a palavra do Senhor diz que ele nos guiará em toda verdade. Olha o que diz aqui o texto, João 16, 13. Quando ele, porém, vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então o Espírito vos guiará, ele santifica. É o Espírito Santo que tem a missão de nos santificar. Se não, veja, Romanos 15, 16, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que ele santifica. É o Espírito Santo que tem a missão de nos santificar. O processo da conversão, o Espírito Santo já está presente. Quando eu me entrego a Jesus, é o Espírito que me convence. Aí o Espírito Santo, ele tem a ação de me convencer e de me santificar. E, por conseguinte, me glorificar no dia do rapto da igreja. Então, a missão do Espírito Santo, ela é constante nas nossas vidas. Isso não é uma força. Isso não é apenas um hálito. Não, é uma pessoa dotada de personalidade. Estamos falando da natureza do Espírito Santo. Queridos, ele testifica de Cristo, capítulo 16, versículo 13, do Evangelho do Senhor, conforme escreveu o evangelista São João. Ele glorifica a Cristo. Romanos 15, se não veja, capítulo 15, versículo 13, ele glorificará a Cristo. Tanto é, queridos, que nós glorificamos a Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai. Paizinho Supremo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito e nós glorificamos a Cristo através do Espírito Santo de Deus. Ele tem poder próprio. Romanos capítulo 11, versículo 33, você pode conferir na tua Bíblia, versículo 34. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11, você pode conferir. O Espírito Santo, ele tem poder próprio, ele sonda tudo. O Espírito Santo, ele sonda tudo. João capítulo 14, versículo 17, olha o que diz a Bíblia: e o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita em nós. Queridos, o Espírito Santo, ele prescruta, ele esquadria, ele vai no âmago do nosso ser. O Espírito Santo, na verdade, ele vai na nossa interioridade mais profunda. As pessoas te conhecem por fora, Deus te conhece por dentro, ele habita em nós.
Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, eu quero aqui pontuar, para a gente já ir finalizando, já indo para a nossa conclusão, 7 obstáculos para a atuação do Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas reclamam, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não choro, eu não canto mais, quanta queixa nós ouvimos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Porém, primeiro obstáculo para uma atuação plena do Espírito Santo, iniquidade do coração. Quando nós conservamos e guardamos e retemos iniquidade no coração, nós estamos impedindo a atuação do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: não extingais o Espírito Santo, o qual vocês estão selados para o dia da redenção. E como é que nós podemos extinguir? Como é que nós podemos impedir a atuação do Espírito Santo, se não guardando iniquidade no coração? E Jesus, ele é muito claro. Se vocês têm uma oferta e vêm trazer o altar e tu se dá conta de que está com inimizade com alguém, deixa a oferta, vá lá, reconcilia com ele. Quando Davi pecou com Betseba, todos conhecem muito bem a história, não quero entrar nos pormenores. Davi pecou com Betseba. No Salmo 51, ele expressa o seu tamanho desvelo, a sua tristeza, quando ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, expurga de mim os erros que a mim próprio sou oculto, lava-me e serei purificado. Davi, ele estava sofrendo, enquanto eu ocultei o meu pecado, o meu sorriso tornou-se em sequidão de estio. Então, primeiro obstáculo para a atuação do Espírito Santo é iniquidade no coração. Segundo, a ausência de um espírito perdoador. Eu preciso perdoar. Quantas vezes nós temos dificuldade em perdoar, não sabendo que quando nós não perdoamos, nós estamos degustando, ingerindo veneno. Estamos matando a nós mesmos e não a pessoa a quem não liberamos o perdão. Terceiro, iniquidade no coração. Incredulidade, dúvida. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: meu Deus do céu, eu até perdoo essas pessoas. Na verdade, peço a Deus que as perdoe, porque tem pessoas que não creem no Espírito Santo. Tem pessoas que negam a evidência do Espírito Santo, a autenticidade do Espírito Santo, a veracidade do Espírito Santo. Tem pessoas que não conseguem acreditar no Espírito Santo. Eu louvo e adoro o meu Espírito doce e meigo, o Espírito Santo do Senhor. Queridos, quarto obstáculo: amor às coisas carnais. Tem pessoas que amam as coisas carnais mais do que o próprio Deus. Quinto, coração exaltado. Ei, entenda isso. Quando o nosso coração está exaltado, quando nós temos o coração soberbo e altivo, nós impossibilitamos a ação e a atuação do Espírito Santo. Sexto, falta de perseverança. Isso é um obstáculo. Os discípulos ficaram esperando a manifestação do Espírito Santo no cenáculo, muitos desistiram, mas aqueles que perseveraram e buscaram, receberam. E sétimo, desobediência à palavra. Não adianta. Se eu desobedeço à palavra, se eu ando conforme o curso da minha vida e o curso do mundo, se simplesmente eu sou guiado e norteado por aquilo que eu acho que deve ser. Queridos, nós somos cheios de achismos. Eu acho, eu penso, eu pressuponho. Queridos, os meus achismos, os meus achismos, aquilo que eu penso, queridos, tudo é invalidado à luz da palavra de Deus. Seja um homem mentiroso, Deus verdadeiro. Nós precisamos estar fundamentados na palavra. O que a palavra de Deus nos diz e nos orienta é a mais pura e absoluta verdade. Amém? Então, queridos, espero ter contribuído para o teu elevo espiritual, o teu crescimento espiritual e aquilo que nós colocamos nesta oportunidade. Doutrina do Espírito Santo.
Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que Deus nos ilumine. Até uma próxima, tá ok? Logo, a próxima disciplina que nós estaremos abordando é sobre a doutrina do homem, antropologia, tá ok? Te aguardo, até breve. Shalom, Larema, paz e prosperidade.